Retomando, como eu estava dizendo, é sempre muito gratificante poder ter essa oportunidade de estar aqui aprendendo com todos nós, né? Hoje o tema escolhido foi um tema que a gente ouve falar muito, que é a questão de obsessão, né? Quais os danos que essa prática traz na nossa vida, né? Então eu coloquei como reflexões e entendimentos para trazer algumas questões, porque na maioria das vezes se imagina obsessão, o que é? Um espírito atuando sobre nós encarnados. E geralmente o malvado é o obsessor e nós somos a vítima. Então, a intenção hoje aqui é mostrar um panorama um pouco mais amplo, né? Das possibilidades e sempre ressaltando uma questão. Quando nós fazemos o nosso planejamento encarnatório para reencarnar na Terra, nós temos a oportunidade de traçar um caminho e sabemos o gênero das provas que nós vamos enfrentar e procurar se depurar na nossa vinda para cá. Porém, nos é dado também o livre-arbítrio. Isso mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Deus está conosco, a equipe espiritual sempre está nos apoiando, porém, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nós pensamos. Essa é a grande diferença de você atribuir a responsabilidade para um obsessor, porque se existe uma obsessão, existe a participação nossa também. E é sempre bom a gente reforçar. Nós estamos, o nosso planeta, ele está mais perto do início da evolução do que do final, que é a sublimação, que é a evolução espiritual. Aqui ainda impera a dor, aqui ainda impera o sofrimento e a tristeza. Não preciso me prolongar muito com relação a isso, porque a gente vê no nosso dia a dia o que esse mundo está passando, né? E nós, independente de onde nós estivermos, nós estamos contribuindo com isso. Por quê? Nós somos parte desse todo. A energia emanada aqui, ela pode ser sentida e pode se juntar a um grosso caldo para estourar um problema no Oriente Médio, né? Fazemos parte de tudo isso. O nosso orbe é doente, ele precisa de ajuda. Mas enquanto nós, como indivíduos, não mudarmos na nossa casa, esse orbe não vai mudar. Então, só uma pequena introdução antes de entrarmos na questão, porque tem toda a relação, né? Vamos lá. Qual que é a definição de obsessão pela febre? Tá? A obsessão, na visão espírita, é enfermidade psíquica. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que se assimila às sugestões da outra, ok? Capaz de retirar-lhe a razão e a vontade. O domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Observem bem que está dizendo aqui pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra. Então perceba como é amplo esse campo. Sugestões, que podem ser sugestões maléficas, que realmente podem levar a um problema seríssimo, mas também pode ser situações de assimilação do dia a dia que a gente nem perceba. Está tão sutil, está tão junto com o nosso padrão vibratório que a gente vai discorrer isso um pouco aqui, né? São pequenas situações do dia a dia que podem ser o início de um grande processo ou podem ser pequenas atribulações que nós tenhamos na nossa vida. Ok? Continuando. A bondade divina. Deus, na sua infinita sabedoria, jamais iria deixar um filho abandonado. Ele nos deu essa possibilidade de comunicação, de elo com a espiritualidade, com a verdadeira pátria. Ele não nos deixando só.
Mas devido ao nosso padrão evolutivo, nosso padrão vibratório, esses canais também são usados para o mal. Para o problema de obsessão, para o problema da inveja. Então, Deus sabe da nossa pequenez. E isso faz parte daquilo que eu disse no começo, do livre-arbítrio. Se nós temos a liberdade, podemos escolher o caminho que a gente quer. Então, na verdade, isso também é responsabilidade nossa. E nós precisamos saber usar melhor. Continuando. Eu busquei essa questão 459 no Livro dos Espíritos, porque é para trazer bastante realidade que a gente às vezes passa desapercebido, né? Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos, porém estamos temporariamente nesse orbe, encarnados, com uma vestimenta rude, mas a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E aí Allan Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí vem a resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Assusta um pouco, né? É complicado, porque isso nós temos no dia a dia, né? O que nós falamos, o que nós pensamos, como nós agimos. Esse canal vai estar aberto de uma maneira positiva ou negativa. Em tudo, em tudo. E nós somos os responsáveis. Continuando. Aqui eu coloquei brevemente, são os pontos energéticos que nós temos com a coligação com o perispírito. Que através daqui, desses pontos, muitas vezes, existem as atuações negativas por conta dos fluidos densos que nós emitimos e que nós recebemos. Isso aqui, aquela dor de estômago, quando você passa um nervoso danado, uma briga, uma discussão, ataca aqui, a cabeça dói, você não anda direito, o intestino não funciona, está tudo ligado com o padrão vibratório e energia. Tudo. Continuando. A obsessão comporta vários tipos de expressão, cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Não está muito claro isso. Esse aqui é assim, esse aqui é assim, obsessão assim. Não. Está tudo emaranhado. Por conta das várias situações que nós somos colocados por conta da nossa, volto a dizer, do nosso padrão, do nosso dia a dia, das vibrações que nós estamos vivendo. Início do processo obsessivo. Geralmente são pequenas brechas. Como nós já falamos que somos espíritos. Porém, nós estamos hoje numa vestimenta mais rude. Então, o que eu estou pensando, ninguém está vendo. Mas a espiritualidade, tudo que eu estou falando, que eu estou dizendo, que eu estou vivendo, está plasmado. E ali pode nascer, de acordo com as suas tendências, uma brecha, um pequeno vacilo para se começar um processo obsessivo. Resultante de ações tomadas aqui, hoje nessa encarnação, ou resultantes de problemas de encarnações de muito tempo atrás. Que se não se fechou o ciclo lá, ou que atitudes que foram tomadas lá, podem se reverberar aqui agora, por conta do orgulho, de uma inveja, de uma palavra, da maledicência. Tudo isso está dentro desse cenário. Pequenas atitudes que consideramos normais em nosso dia a dia. Aquele maldizer, aquela fofoquinha, aquela conversa que não leva a nada. Nós temos isso, nós decaímos. Nós falhamos todo dia, vivemos assim. Né? Fugimos, às vezes, um pouco do abrigo da prece, por conta de desconhecimento. Cara, não adianta nem rezar, não vai acontecer nada. Né? Falar com o nosso mentor, buscar uma palavra amiga em pensamento, uma ajuda, pedido de ajuda, não vai ter problema nenhum. E aos poucos, no momento oportuno, essa ajuda virá. Continuando. O processo é sutil, lento e gradual. Esse tipo de coisa que a gente acabou de comentar. O processo, se existir obsessão à porta de nossa casa, o corpo, foi porque nós demos essa abertura. E fazendo uma analogia com a nossa casa física, só entra na nossa casa quem a gente deixa. Minha casa não está de porta aberta para chegar quem quiser. Não é assim.
E a gente pode levar essa prática para o dia a dia da nossa vida com relação ao Espírito, com relação à vida espiritual. Né? Podemos condicionar. Ah, é difícil. Muito. Eu estou para dizer que, pelo menos para mim, a questão de disciplina mental é o mais difícil de você conseguir se concentrar. Né? Não se deixar levar por problemas no nosso dia a dia de trabalho, de competição. Não é fácil. Parece super simples, mas não é. Talvez demore uma vida, talvez demore 2, para a gente conseguir ter um equilíbrio, né? Para conseguir se controlar e andar numa atmosfera um pouco melhor. Agora vem os tipos de obsessão, de encarnado para desencarnado. Mas como é que é isso? Naquele ambiente de trabalho nervoso, onde você tem um colega que te pega no pé, um chefe bravo, o que você vai começar a pensar? Né? O que você vai começar a emanar? Na sua casa, em discussões, em desavenças com filho, com mulher, problemas do dia a dia, como é que você vai reagir com relação a essas energias? Né? E isso gera conexão. Né? Aí eu coloquei aqui, grande número entre nós, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Todo dia a gente vive um problema. Capacidade de domínio mental, mascarado com o nome de ciúmes, inveja, paixão, desejo, poder, orgulho e ódio. Nada disso que a gente vive, né? Isso aqui é mentira. Nós vivemos tudo isso intensamente, às vezes tudo só num dia. Atuação muito sutil. Tão sutil que o obsidiado se julga extremamente amado. Isso em caso de amor, aquela obsessão, né? Eu te amo, e estar junto, grudado, querer, aquela coisa sufocante, né? O amor, às vezes, travestido, né, de possessão. Isso é muito comum acontecer, né? E geralmente isso não acaba bem, a gente sabe disso. Continuando. De encarnados para desencarnados. Essa é uma outra questão. Por quê? Pensamento. Né? Quando existe o desencarne de entes queridos, quando existe o desencarne de desafetos, muitas vezes esses desafetos, o problema vai continuar e vai tomar um vulto cada vez maior por conta de ligação, de posse. Aquele amor doentio que era aqui vai continuar sendo lá. Enlaça o espírito com vibrações densas que não permitem que ele siga o seu caminho. É muito comum na mesa você ver espíritos chegando aqui, como a Vânia falou, em extremo sofrimento por conta disso. Né? Totalmente desconexo da realidade, né? Por conta desse desencarne e essa ligação muito forte. Né? A gente, quanto mais assimilar que nós estamos num planeta de transição, né? Que tudo isso que estamos passando é temporário, mais fácil vai ser de transmitir a paz, de transmitir a serenidade para aqueles irmãos que já foram. Também é outro ponto muito difícil. A questão da morte é pesada, é difícil você assimilar e aceitar, mas faz parte do nosso processo. Tá bom? Continuando. De desencarnado para encarnado. Essa é a mais comum, né? Essa é a mais comum que a gente ouve dizer, ouve falar na questão de assédio, né? Mas também tem os seus pontos, né? É o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. Fanatismo religioso é um caminho assim que a gente não precisa discorrer muito. A gente está vendo, né? Em qualquer, sem falar mal de nada, mas a gente vê o condicionamento religioso de muitas vertentes aí que não tem relação com Deus, falar em matar por Deus, né? Odiar em nome de Deus, não faz sentido. E isso gera um comprometimento. Isso dá continuidade no plano espiritual, assim, de verdadeiras falanges que defendem a questão religiosa e estão trabalhando, estão obsidiando. Retrato do que está acontecendo aqui no mundo hoje. Existe uma influência muito forte que se arrasta por milênios, essa questão religiosa. Por milênios, desde a época que a gente não se conhecia ainda como gente, era homo sapiens, lá estava começando essa questão de religião, de disputa, né? É muito forte.
Avareza incontrolável, também não precisamos discorrer muito, a gente sabe o apego que isso gera, né, de bens aqui na terra, que se foi e não admite como é que foi o bem, ele pegou meu bem, como é que vai ser? Um terreninho bem fértil. Paixões políticas e guerreiras, também é exatamente tudo isso que está acontecendo. Ganância pelos bens terrenos. Esse tipo de obsessão é fonte geradora de condução dos homens à loucura e enfermidades desconhecidas, perturbante do suicídio direto, prevalecendo, aqui está errado, né? Do suicídio direto e indireto. Tamanho é o desequilíbrio que isso pode ocorrer, que leva a pessoa ao suicídio. Não é muito comum, quando a gente anda para a rua, você vê pessoas conversando sozinho ou com alguém, né? Eu ando muito para a rua e eu vejo isso direto. Né? Pode ser algum desvio, algum problema mental, mas para mim está tudo muito bem relacionado. De segunda-feira nós fazemos uma aula aqui do curso de mediunidade, só um pequeno parênteses. O Marcelo, que é um companheiro nosso lá de Brasília, passou por uma situação que ele estava andando pela rua e tinha uma pessoa dessa completamente desconectada do mundo atual. E ele estava atrás, ele pediu a Deus, falou que Deus abençoe e ajude essa pessoa. Essa pessoa vira para trás e fala, e você pode ficar mandando mandinga para mim. Foi embora. Né? Então, ele se assustou. E se ele tinha alguma dúvida sobre a conexão, que tem a prece, né? Então isso acontece muito. Né? E isso leva à loucura, leva ao desequilíbrio. Né? A gente pode observar, parece que cada vez que o tempo passa mais, a gente vê mais situações dessa, porque aí entra droga, entra alcoolismo, entra tudo envolvido. Vira um emaranhado, né? E um campo vasto para esses inimigos, vamos dizer assim, espirituais, atuarem. Né? Obsessão recíproca. Se completam nas baixas vibrações que comprazem. Reciprocidade se transforma em simbiose quando os dois seres passam a viver em regime de comunhão e pensamento. É aquela coisa grudada, né? Tanto terrena quanto espiritualmente falando. Né? Ocorre em ambos os planos. Relacionamentos com amor desequilibrado geralmente acabam em tragédia. Aquela possessão, aquela sede. Você tem que fazer o que eu quero, porque eu fiz para você, você vai ter que fazer para mim. Aí virou uma salada, aí virou uma simbiose. Continuando, auto-obsessão. Esse é um dos portais, como eu estava conversando com a Vânia, sobre a questão do suicídio. A baixa autoestima, a cobrança em demasia, né? O não entendimento das regras, das leis divinas, né? Você fica completamente alienado dentro do seu mundo e se achando o pior, se achando o último dos homens na Terra. Né? É um caminhozinho, uma brecha para não se valorizar, para não buscar alternativas, né? Para que você mude esse padrão vibratório. E isso parece que é um poço sem fim. Né? A partir do momento que você entrou nessa engrenagem, se você não tomar muito cuidado, você acaba se envolvendo em problemas maiores. Continuando. Agora nós vamos entrar nos tipos de obsessão. Desencarnado para desencarnado para desencarnado, né? Os espíritos que obsidiam espíritos. Por conta, existe um livro chamado Esculpindo o Próprio Destino, que ele relata a situação de desencarne de um político, de um homem muito influente aqui na Terra, e que esse homem, na sua trajetória política e pessoal, necessitou e foi condicionado por uma grande falange de espíritos sofredores que tinha interesse, outros, em manipulação de uma grande massa, né, no seu velório, cheio de pompas e circunstâncias. Quem estava para recebê-los? Todos aqueles amigos angariados durante uma vida que o ajudaram com intuições, independente de ser boas ou más intuições,
o ajudaram. Então eles estavam lá exatamente para recrutá-lo novamente e falar: seja bem-vindo, agora você faz parte da nossa história novamente. E aí entrou numa questão que demoraria muito tempo para discorrer, mas mais ou menos traçando uma relação do que acontece. As suas ligações vão poder dar continuidade lá. Porque no plano espiritual as leis não mudam. As leis permanecem a mesma. Muito pouco vai mudar do que nós somos aqui e agora, do que nós seremos lá. Continuando aqui. Espíritos endividados e compromissados através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório se aglomeram em certas regiões inferiores, obedecendo à lei da atração, formando hordas que vagam sem destino ou se fixam temporariamente em cidades e núcleos. Imaginemos num país ou numa cidade em guerra. O que está acontecendo ali no plano espiritual? Muito provavelmente uma outra batalha, né? de intenções, de situações de indução ao mal, ao problema, aumentando mais ainda o bolo. Né? Continuando. Graus de obsessão. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir, e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Agora nós vamos entrar. Obsessão simples, aquela do nosso dia a dia. Né? No momento do sono, encarnados encontram-se com seus afins, com os quais se identificam, recebendo as mais amplas variedades de necessidades falsas. Álcool, drogas, sexo. Tudo aquilo que você está vivendo no sono, você tem possibilidade de executar. Que o espírito se liberta. No sono a gente está livre. E você vai seguir as tendências que você pensa que você quer viver durante o sono. E ali você começa a angariar novas situações. Uma grande variedade de padrões vibratórios oferece um vasto campo para o cultivo dessas obsessões. Podem começar lá. Os lugares frequentados quando encarnados também abrem caminho para novas amizades. Também a mesma questão. Conexão. Continuando. A fascinação é uma ilusão produzida pela ação do espírito sobre o pensamento do obsidiado, paralisando o raciocínio. Médiuns, os espíritos podem, quando você está num processo de desenvolvimento mediúnico, você está com a sensibilidade um pouco mais aflorada. Isso pode acontecer alguma intervenção, se você não tomar cuidado com as atitudes ou fizer mau uso dessa mediunidade. Você pode ter problemas que vão te complicar tanto na sua ascensão mediúnica quanto na sua vida pessoal. Subjugação. Essa eu acho que é uma das mais pesadas, as mais fortes, né, de casos que realmente podem levar até a morte, suicídio, a loucura. Pode ser física ou fisioquímica, fisiopsíquica. Paralisa a vontade daquele que sofre o assédio. Com o agravamento da interferência, perde-se os contatos do comando físico e mental. Enlace perispiritual, também chamada de possessão. É a questão, você acaba sendo uma marionete na mão do obsessor. Conhecendo um pouco do que a gente já conhece, imagina o comprometimento que existiu dessa pessoa obsidiada para com o obsessor e principalmente o que foi feito lá atrás. Né? Não estamos julgando ninguém. Né? Ambos somos sofredores. Todos nós precisamos de carinho. Mas a que chega a esse ponto, tamanho é a condição do ódio, da vingança que está enlaçado nessa história. Né? Eu fiz um parentezinho para colocar sobre mediunidade, porque é muito comum, em algumas situações, atribuir à mediunidade problemas de obsessão e tudo mais. Né? A mediunidade não produz loucura. Né? Somente aonde existe uma predisposição. Se você já tem uma predisposição a ter um desequilíbrio mental, pode ser agravado por conta de influências externas. Mas o germe da predisposição está ali. A responsabilidade pode ser sua ali também. Né?
A prática mediúnica, exercida por pessoas imprudentes, podem fazer grandes problemas como comprometimento dos serviços prestados e terão que ser pagos. É aquilo que eu falei. Se você faz mau uso disso, se você cobra, se você usa essa mediunidade de uma maneira não convencional, você está se comprometendo principalmente com quem está te dando suporte lá de trás. Porque uma hora vai ser cobrado essa conta. Né? E se tem que tomar muito cuidado. Né? Geralmente, nas linhas kardecistas, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Mas acontece. Então, é um ponto que precisa ser muito bem observado. A cura individual, obsessor e obsidiado. Assim como doenças do corpo físico, deve-se adotar medidas terapêuticas. Né? O conhecimento das leis reencarnatórias, auridos no Evangelho de Jesus, estudo da doutrina. Humildade, perseverança, luta constante pela reforma íntima. Trabalho longo. Essa tão falada reforma íntima, como ela é difícil, mas ela tem que existir. Né? Através dela, a gente, muito provavelmente, a gente consegue resolver muitos problemas que a gente carrega na nossa vida. Né? Passes e acompanhamento de uma casa espírita capacitada para essa ação. É muito importante ressaltar, cada casa espírita, ela tem uma função. A nossa aqui é acolhimento, é porta aberta. É para a pessoa que tem algumas dúvidas e que queira sanar, queira ver uma reunião mediúnica acontecendo. Então, é uma possibilidade de introdução na doutrina. Mas tem casas que trabalham exclusivamente com obsessão, que é um trabalho muito sério, tem que ter um rigor muito grande na equipe de obsessão, e isso é sistêmico por muito tempo. Você não consegue mudar uma trajetória de séculos em algumas sessões mediúnicas de comunicação para convencer um obsessor a parar de subjugar o outro. Não é assim. A gente sabe que esse processo muitas vezes pode durar uma vida, né? Mas ele tem que ser encaminhado por uma casa que tenha competência e seriedade para cuidar disso. Né? Entender que todos os envolvidos são espíritos sofredores e precisam de amor fraterno. Independente, porque é muito mais simples para nós apontar o dedo. Mas esse obsessor acabou com a vida dele. Espera um pouquinho. Né? Vamos entender essa história, o porquê que isso aconteceu. Né? Lá atrás, se formos analisar, quem pode nos garantir que esse obsessor não foi a vítima desse hoje? O que não é difícil. E que requintes e crueldades foram usados nesse processo por esse que está sendo obsidiado hoje? Lá atrás. É uma verdade. Então a gente tem que ponderar. E para finalizar, a cura no sentido amplo. Processo de regeneração da humanidade. É aquilo que a gente falou no começo. Enquanto nós, como seres, indivíduos aqui da Terra, gerarmos ódio, pensamentos negativos, nós estamos gerando fermento para que aconteça tudo o que está acontecendo hoje. Assistindo uma palestra de Divaldo Franco sobre essas questões de guerra, que está acontecendo recentemente agora na Israel e Palestina, tirando a questão de vidas passadas que se arrastam por milênios, né? Nós aqui estamos gerando fermento para eclodir aqui, porque a atmosfera está favorável a que esse ódio exploda, para que a guerra... mas eu estou contribuindo, porque eu faço parte desse todo. Enquanto nós não tivermos a consciência que nós somos o todo, esse orbe ainda vai patinar um pouquinho. Mas nós temos muita chance. Deus é misericordioso, nos trata com carinho, e sempre nós vamos poder ter uma nova chance. Vai chegar um tempo que ele vai chegar e falar, daqui agora não vai dar mais. Mas até isso chegar lá, a gente vai ter chances ainda em vida de fazer uma pequena alteração na nossa rota. Né? Realinhar a nossa rota e tentar fazer com que o nosso universo, primeiro, como indivíduo, seja diferente, aí depois no nosso lar, no nosso condomínio, na nossa cidade, no nosso país e nesse mundo. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe.